Bem-vindo ao Meritocrata. Eu vou fazer uma análise aqui do debate entre o Matheus Batista, um vereador do MBL de Joinville, e 20 imigrantes, né? A maioria paraenses, ou seja, meus conterrâneos, né? Eu sou um professor do Pará, hoje moro em Alagoas. Vamos dar uma olhada aqui. Uma frase bem pertinente nesse debate foi o seguinte: o Pará é um lixo. Eu não faço react, tá? Não vou colocar as pessoas para falar aqui. Eu só vou pegar os pontos principais e vou fazer uma série de vídeos. Então, o Pará é o lixo foi inclusive o que fez esse debate repercutir nacionalmente, primeiro na internet, enfim, postagens, e depois eles fizeram lá esse vídeo contra um, porque tá na moda agora isso, né? Olha só, eu entendo, e eu vou colocar aqui meus argumentos de forma escrita, entendo o ressentimento dos paraenses. Então, é um termo bem forte, né? Esse é um clickbait, a gente vai falar em outro vídeo sobre isso. Mas é um termo forte que é para causar mesmo esse espanto. Então, eu entendo. Você chama a sua terra de lixo. E às vezes você inclui você, né? Inclui as pessoas. Então, esse, para mim, é a grande questão. O que é conceituado como Pará, ok? Porque Pará inclui os paraenses todos. Se incluir os paraenses todos, se você considerar essa conotação, significa que chamou os paraenses de lixo. Então, os paraenses ficariam ressentidos, obviamente. Mas, será que Pará, na defesa do Matheus, ele colocou assim: trata-se dos políticos paraenses. Eu não achei uma boa defesa, tá? Mas eu vou analisar e depois vou dar meu ponto de vista. Paraenses. Porque assim, pessoal, um dos entrevistados colocou assim: então por que você não falou os políticos paraenses? Aí depois ele quis falar que seria a forma como o governo é gerenciado lá no Pará. Olha só, quando a gente fala que os políticos são um lixo, se os políticos são um lixo, quem os elegeu também é, que isso é uma conotação. A princípio, isso parece fazer sentido lógico, só que também é possível que políticos ruins sejam eleitos por pessoas boas? Isso é possível. Então é possível você separar os políticos da população, ok? Pessoas boas que, sei lá, precisam de mais educação para votar melhor, mas essencialmente não são pessoas corruptas e tem essas coisas. Então, você pode separar os políticos do resto da população e dizer que você está falando ali que estava se referindo aos políticos. Só que tem o detalhe, porque isso fica ambíguo. O que eu acho que poderia ficar uma argumentação melhor para o próprio Matheus seria você falar que trata-se do território. Porque o território não inclui as pessoas. Até o conceito geográfico de território até que inclui. Eu vou colocar aqui, trata-se do local. Pronto. Para ser bem preciso com os termos da geografia. Então, trata-se do local Pará. Se o local Pará tem índice de saneamento baixo, índice está sendo no I, meu Deus do céu. Índice de saneamento baixo. Deixa eu colocar o I maiúsculo aqui. No primeiro I. Básico. Baixíssimo. O Pará também tem sensação de insegurança, tanto em Belém, com a violência urbana, e no interior do estado, com conflitos agrários. O Pará também tem, Belém particularmente, uma parcela
percentual alto de favelização. Isso está bem relacionado com a questão do saneamento básico baixo, né? Belém é a capital com maior índice de favelização, de acordo com a última pesquisa do PNAD, se não me engano. Então, eu estou falando do local das questões humanas, né? Você poderia falar das belezas naturais do Pará, esse tipo de coisa, mas não é. E você tem no interior do estado escolas com situação precária. Isso porque eu já viajei muito pelo Pará e isso aqui eu constatei, tá? Claro, precisaria de dados mais empíricos, mas você consegue pressupor isso aqui facilmente. Então, se tem todas essas características, dá para eu dizer que esse local é um local ruim de se morar, portanto seria um lixo, né, nesse contexto, nessa conotação, mesmo que pessoas boas possam estar morando lá, e que seria um lixo por causa dos políticos, mas o local. Eu acho que essa conotação de você tratar o local, ela faz mais sentido, tá? Pro argumento do Matheus, e eu concordo se olhar por essa perspectiva. Realmente, morar no Pará hoje é muito ruim, não deveria ser assim. Mas por uma série de políticos ruins. Em Belém a gente tem uma catástrofe de políticos. E no governo do estado tal, o Helder Barbalho também, que a família Barbalho é assim. Meu pai é um barbalhista, do Jader, né, que é o pai do Helder, que é um político de carreira, já foi governador do estado há tempo atrás, né, foi senador durante muito tempo, acho que ele é senador hoje também. E é assim, você vai no interior do Pará, se falava sempre assim, você tinha uma foto da Virgem de Nazaré, uma foto do Jader Barbalho, porque o pessoal tem quase que um culto ali, a família Barbalho, principalmente no interior. Na capital, eles não eram tão fortes, mas retomaram agora. Os Barbalhos voltaram a dominar. E assim, o Estado não se desenvolveu na gestão dos Barbalhos. Foi ruim, Barbalho pertence hoje ao MDB. E você teve gestão pior ainda, que foi a gestão do PT da Ana Júlia. Na época que o Pará ia ser visto se ele ia ganhar ou não a sede da Copa. E o paraense, o Pará tem a tradição do futebol, com duas grandes torcidas, mas ele perdeu para Manaus, que não tem um time de expressão, com respeito aos manauaras. Então, foi uma gestão muito ruim mesmo, lá da Ana Júlia, tá? Lá do PT. E assim também como o Belém passou por uma gestão muito ruim do Edmilson Rodrigues, que não conseguiu nem ser reeleito, acho que não conseguiu nem 15% dos votos no primeiro turno. E o Edmilson Rodrigues é do PSOL. Então, nessa perspectiva, ok, tá? Eu acho que é isso. Agora, o que aconteceu no debate, e os entrevistados foram muito ruins nessa, porque assim, o Matheus falou que ele não se referia a todos os paraenses, e sim aos políticos. E ao invés deles discutirem isso, eles ficaram batendo na tecla sempre. Por que você disse que o Pará é um lixo? Sabe, você já explicou uma vez e a pessoa fica insistindo no passado. Parece que uma briga de marido e mulher, que a mulher vai lembrar de coisas lá de 2016. Então, ele já falou, era para falar em cima dessa nova defesa dele, porque parece que você cria um teto de vidro. Eu acho que a internet ela tem que ter esse viés assim. A pessoa falou uma coisa que não soou bem, dê uma chance da pessoa se explicar, tentar, porque nem sempre a gente acerta nos termos. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Peninha. O Peninha, ele comemorou a morte do Charlie Click e depois ele foi tentar se explicar e a coisa piorou. Ele falando que ele realmente comemora, no meu ponto de vista. Então, o Matheus não, ele reconheceu que poderia soar pejorativo e ele se explicou ali falando que eram os políticos. E o detalhe é que os entrevistados, quando o Matheus perguntou o que você acha do Helder Barbalho, ninguém respondeu. Ninguém deu nenhuma opinião. Nem para dizer assim, eu acho um bom político. Sei lá, eu acho melhor do que o Jatene. Nem isso, né? As pessoas simplesmente fugiram da resposta. Então, esse foi um problema desse debate. Eu vou continuar uma série de vídeos. Eu não gosto de vídeo muito longo, que eu vou falar de outro tema vários temas aqui que ocorreram nesse debate. O primeiro foi esse, né? Então, não deixe de acompanhar. Eu vou colocar numa playlist aqui. E é isso.
Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.